irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 10, da classe de adultos da CPAD, segundo trimestre do ano 2022, nossa segurança vem de Deus. Texto áureo: disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. A verdade prática nos diz, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 6, do 19 ao 27. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então vamos para a introdução desta lição. Na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6:17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Então, o ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. O Sermão do Monte, em geral, que nós estamos estudando o Sermão do Monte, todas essas lições que já estudamos e que ainda vamos estudar. Em geral, uma das principais lições é que nós devemos depender de Deus. É difícil que o casamento seja para sempre, como uma das lições que estudamos. Dependendo de Deus, com a ajuda de Deus, consegue-se. Podemos ser sal e luz da terra num mundo tão difícil, com a ajuda de Deus, conseguimos. Não retribuir com os padrões humanos, somente com a ajuda de Deus. E aqui viver também na dependência de Deus, sabendo que não são os bens que adquirimos e que Deus nos deu condição de adquiri-los, que vão nos fazer dar a segurança. Vamos estudar tudo isso dentro desta lição. Então, ficamos atentos aqui a cada ponto para aprender. Riqueza do céu e riqueza da terra é o primeira divisão. Subdivisão 1, uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. 1 João 2,16. Uma das tentações de Satanás quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, Mateus 4:11, também está em Lucas 4 também, foi o oferecimento do reino deste mundo, Mateus 4:9.
Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. Ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a mamão, palavra aramaica que significa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus, passaremos a servir ao dinheiro. Sei que será redundante aqui, ele já falou na introdução, vamos falar de novo, vamos repetir lá na frente. Pastor, essa lição significa que o crente nunca poderá ser rico, ou nem vamos colocar ser rico, mas amealhar bens materiais. Não, a lição não diz isso, Jesus não pregou isso. Nós vamos ver lá na frente, inclusive vai ver o exemplo de vários cristãos ou vários homens de Deus no transcorrer da Bíblia Sagrada que eram pessoas que tinham bens materiais. O que nós estamos falando aqui é o apego ao bem material. Então, servir ao dinheiro. Deus nos deu dinheiro, condições financeiras, para que, através disso que Deus nos deu, o dinheiro venha a nos servir para comermos, para comprarmos bens materiais que precisamos, para cuidar da nossa saúde, tudo aquilo que... Mas nós não podemos servir ao dinheiro. Ou seja, viver para o dinheiro. A nossa vida tem que ser uma vida que vivamos para Deus, para glorificar o seu nome. Repito, um dos textos de uma das lições passadas, que não era o texto bíblico em classe, aquela coisa toda, nem o texto aula, mas eu disse lá, quando ministrei a aula, que este era talvez o texto principal, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou fazais outra coisa qualquer, façais para a glória de Deus. Então, vou usar o dinheiro que Deus me deu. Como Deus me deu, pastor? Fui eu que trabalhei. Você trabalhou porque Deus te deu saúde. Você trabalhou porque Deus abriu uma porta para você. Uma série de condições que aconteceram para que você pudesse galgar a condição. Deus te deu sabedoria para estudar, para conseguir chegar a um nível mais elevado, inclusive profissionalmente. Bom, glória a Deus por isso. Agora Deus me deu. Eu vou usufruir, vou usar da melhor maneira possível, mas não vou viver para aquilo. E aí vou esquecer de Deus, que Ele sim me sustenta com as suas fortes e poderosas mãos. Nós vamos ver isso na história da igreja, na história do povo de Deus, muitas e muitas vezes. Segundo ponto, veja que ele diz que a riqueza do céu e da terra são impossíveis de conciliar. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confortou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros no céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e condutas. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem, levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Eu posso acrescentar aqui, rapidamente, não estou comentando ainda, vou ler até o final para depois comentar, tem pessoas que tiveram dificuldades por causa da pandemia da Covid-19, agora a guerra, no momento entre Rússia e Ucrânia, mas já houve outras guerras que trouxeram transtornos a outros países, e a pessoa às vezes perde tudo. Então isso pode acontecer. Segundo Jesus, o crente deve juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde o ladrão não mina nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça. Pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Jó 1:21, e eu vou começar por Jó. Todo mundo sabe a história, Jó perdeu tudo, bem? Ele perdeu família, perdeu bens materiais e depois perdeu a saúde. E além de dizer isso aqui, ele disse também: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca deixou de acreditar em Deus porque perdeu os bens materiais. E nem
Antes, quando ele tinha os bens materiais, a Bíblia não mostra que ele confiava nos bens materiais, porque o Senhor deu testemunho ao próprio Satanás que ele era fiel, íntegro e justo. E depois a Bíblia para quando ele recebe de volta os bens materiais, mas não fala do seguinte: mas cremos que ele continuou fiel ao Senhor, porque ele é um exemplo citado inclusive no Novo Testamento. Então, ele é um grande exemplo para nós, de pessoas que tiveram grandes condições e tiveram essa condição. Não houve Davi, que era um homem que foi rei, teve boas condições financeiras, mas ele disse: sou moço agora, sou velho, foi moço agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então ele sabia que Deus sustentava, Deus que nos sustenta, Deus que nos guarda. Então, o que o Senhor pede? Ajuntar tesouro no céu. Por quê? O de lá não tem traça, não tem tragédia, não tem pandemia, não tem guerra, não tem nada que faça você perdê-los. Agora, os daqui da terra podem acontecer situações que independem de você. Não foi por falta de sabedoria tua, não foi por negligências tuas, foi por nada. Você simplesmente teve bens materiais e fatores externos acabaram levando a que você perdesse esses bens materiais. Mas a fé em Deus não pode ser perdida. A confiança no Senhor, o tesouro guardado no céu, jamais será perdido. Então esta é a lição que o Senhor quer nos dar, não só nesse ponto, mas em toda a lição total de hoje, o ensinamento do Sermão da Montanha. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? É uma pergunta que ele faz, ele vai responder aqui. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Gênesis 14, do 18 ao 20, 24, 1, Isaac, Gênesis 26, 12, 13, Jacó, Gênesis 30, 43, Salomão, 1 Crônicas 1, 12. Nós podemos até citar situações do Novo Testamento, pessoas que seguiram Jesus. O sepulcro de Jesus foi por um homem rico chamado José de Arimateia. Lucas 8 falava que algumas mulheres ajudavam Jesus com as suas fazendas. Não pessoas que se converteram ao Evangelho e tinham condições financeiras boas. Não é o problema, não é este, como já citamos no ponto anterior. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada. Pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Essa é uma outra lição, mas eu vou deixar para comentar no final. O crente que conhece essa Sagrada Escritura sabe que tudo o que temos pertence a Deus e toda a bênção vem dele, como criou todas as coisas. Ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e alma eram um, e todas as coisas lhe eram comuns. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. De onde vêm as riquezas, pastor? Vem do trabalho. Alguém pode dizer isto. Mas o trabalho ele depende de certas circunstâncias. Quem criou tudo? Quem criou a natureza? Lá no início, o trabalho dos homens era qual? Não tínhamos indústrias, não tínhamos ainda o comércio como ele é hoje, não tínhamos, com a evolução de tudo que existe, serviços, não tínhamos faculdades, não. Então, o homem vivia da terra. Quem dava as condições? Tinha que chover, a Bíblia fala muitas vezes, tinha que chover no tempo certo, tinha que ter todas as coisas para poder colher. Trabalho, ele tinha, planta, vai colher, vai depender das circunstâncias. Às vezes tinham boas colheitas, às vezes tinham más colheitas. Vamos cuidar do animal? Cuidava do animal, às vezes podia ter uma praga e morrer todos os animais. Nós tínhamos uma igreja na Bahia, a maioria dos irmãos sabe disso, como missionário, depois os irmãos resolveram seguir o caminho deles. Mas uma época lá atrás, muitos irmãos acabaram migrando aqui para a nossa área, no caso, alguns foram para São Paulo, outros foram para o Espírito Santo, porque houve uma coisa lá chamada, eles plantavam cacau, vivia disso, mas houve uma praga chamada vassoura de bruxa. E não foi só para os cristãos, plantavam cacau para todo mundo. E eles acabaram ficando sem trabalho. Então, ainda hoje, muita gente vive da agricultura. Eu mesmo, pastor, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou médico, mas você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que se vestir, e tudo isso tem alguém produzindo lá, e essa pessoa
Já se pensou, até a tua roupa que você veste depende de plantação, a roupa de algodão, o algodão foi plantado, precisou. Então, tudo que nós vivemos depende de Deus. Por isso que até que no Pai Nosso, nós estudamos como orar semana passada, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Então é isso que o Senhor ensinou, que nós devemos depender dele. É o finalzinho aqui é tremendo. Ele é proprietário e possuidor de tudo. E voltando ao que ele disse que queria comentar depois, quando ele fala da multiplicação de peixes e pães, o Senhor também não quer que nós desperdicemos. A bênção do Senhor é completa. E na verdade, eu vou terminar esse ponto dizendo uma coisa para você, meu irmão em Cristo. Eu sempre digo na igreja, a bênção só será completa na minha vida, ou na tua vida, quando ela vier para abençoar a minha vida e abençoar outras pessoas ao redor. Deus te abençoou financeiramente? Glória a Deus. Que essa bênção não seja só para você adquirir coisas, que não é pecado, mas que também sirva para ajudar outros. Ajudar missões, ajudar um orfanato, um asilo, um centro de recuperação dependente químicos, ajudar pessoas que precisam, enfim, o que for. A bênção só será completa em todos os sentidos da minha vida, não só a bênção material, as bênçãos espirituais. Deus me deu condições aqui de estudar a Bíblia, de ler, de fazer um seminário, tem que ser para abençoar outras pessoas. Deus me deu condição de tocar no instrumento, eu vou tocar o instrumento para que o nome de Deus seja glorificado, que almas sejam ganhas para Jesus, enfim, o que for. A bênção só será completa na nossa vida se abençoar outras pessoas, inclusive a bênção material. Os irmãos sabem, nós sempre fazemos 2 vídeos. Esse primeiro vídeo estudamos a introdução, o ponto 1. E no segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.